o teu Espírito Santo aqui conosco, Senhor. Nós clamamos a Ti e colocamos o nome do Senhor Jesus aqui, Senhor. Em nome de Jesus, venha até nós. Envia teus anjos, Senhor, pois nós reconhecemos, meu Deus, a tua soberania, Pai, o teu agir, Senhor Deus, que os teus planos são bons e agradáveis na nossa vida, embora a gente não entenda, mas os teus planos são bons, Pai, e nós queremos te honrar através dessas orações, através das palavras tua que é pregada aqui, Senhor, colocada, meu Deus, todos os dias, Senhor. Pai, que tu venha estar nascendo, fazendo nascer no nosso coração um amor sem medidas por ti, que possamos olhar para o alto, Senhor Deus, que é de onde vem o nosso socorro, e agradecer a ti, que sejamos gratos por tudo que tu tens feito na nossa vida. Meu Deus, eu quero bem dizer o teu nome aqui, todos nós queremos bem dizer o teu nome, porque só tu é merecedor de toda a honra e toda a glória, por isso nós estamos aqui. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas com teus anjos nos proteger, levantar uma coluna de fogo ao nosso redor, nos proteger dessa pestilência, Senhor Deus, nos livrar de todo mal, de toda armadilha, Senhor, feitas contra as nossas vidas, de todo levante do inimigo contra as nossas vidas, Senhor, de toda armação, meu Deus, para que possamos cair, Senhor, e passar vergonha, mas a tua palavra diz que envergonhados serão aqueles que tentam nos envergonhar. Porque, meu Deus, nós estamos diante de ti, clamando a ti, a tua proteção todos os dias, clamando a ti, Senhor Deus, a tua presença no nosso meio. E em nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso. Por isso, nós te pedimos agora, Senhor, que tu venhas estar se fazendo presente nas nossas casas, que através do teu Espírito Santo e dos teus anjos de guerra ao nosso redor, tu venhas guerrear pelas nossas vidas. Então, nós te apresentamos a vida e as famílias de todas essas pessoas aqui, da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Luzmário e do tio Nilton. Senhor, escreve os nossos nomes no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê discernimento, meu Deus, do bem e do mal. Nos dê sabedoria, Senhor, para estarmos contigo nesses momentos. Sabedoria para sabermos pedir as coisas para ti. Porque a tua palavra diz que a gente não sabe pedir. E quando a gente pede mal. Então, que tu venhas estar ensinando a gente, conforme o teu querer e a tua vontade, para que possamos fazer a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, fazer a vontade que está escrita na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos a confiança de que tu fará. Também te apresento a vida, Senhor, do doutor Joaquim, da Leia, do Leandro, do Gerciano, o amigo da tia Ecléia, eu esqueci o nome dele agora. Em nome de Jesus, Senhor, toma essas pessoas nas tuas mãos, a doutora Rita também, toma nas tuas mãos, Senhor, faz um milagre na vida deles, que possamos receber notícias boas. A vida do doutor Joaquim, Senhor, cada dia que passa a gente recebe uma notícia que ele está com algum problema a mais, mas nós cremos no Deus que faz o impossível acontecer. Se for da tua vontade que ele venha partir, ele vai partir, porque não há quem lute contra ti. Mas se tu puderes fazer um milagre para que aqueles que não creem em ti venham crer ainda mais, Senhor, toma essa vida e restaura da noite para o dia, Senhor, para que todos vejam a tua glória. Assim eu te peço também pela vida dos outros e de muito mais, de todas as pessoas que estão naquelas UTIs, Senhor, que nós conhecemos, que a gente nunca nem ouviu falar, mas toma nas tuas mãos e faz algo diferente, algo extraordinário, para que possamos dar glórias ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. A palavra de hoje, ela é ainda com a chave dos milagres emocionais, só que a palavra de hoje é a coragem. Então, assim, a gente já falou de confiar em Deus, já falou de ter paciência em Deus, já falamos de amor, parte 1 e parte 2. Então, hoje é a coragem. Então, coragem é a capacidade de correr risco. Logicamente que a gente precisa ter coragem na vida da gente para muita coisa. E a Bíblia nos ensina que nenhum covarde entrará no reino de Deus. Então, as pessoas que são covardes, as pessoas que são medrosas, está escrito lá que eles não entrarão no reino de Deus. Mas, assim, o que eu quero dizer com essa coragem aqui hoje é que,
para que a gente venha ter coragem para determinadas coisas, a gente precisa ter certos riscos, entre aspas. Porque a palavra de Deus também fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente também não pode tentar contra Deus, nem contra a nossa vida, porque a gente está dizendo que tem coragem. Não é esse o sentido. Mas a coragem que ele fala aqui, ela está pautada também na confiança. Porque quando você acredita em Deus, você tem coragem de ousar. Você tem coragem de ser ousado, de fazer aquilo que as pessoas não esperam de ti. E Deus, por tu ter colocado a coragem em Deus, ele vai lá e te honra, né, pela tua coragem, porque Deus nos fez para sermos fortes e valentes, corajosos, e não medrosos e acovardados, né? Então a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa ter coragem. E nesse exemplo aqui, essa lição, ela fala praticamente da vez em que os discípulos estavam dentro do barquinho e o Senhor Jesus andava sobre as águas. E quando eles viram Jesus, eles temeram, né? Tremeram de medo, porque eles achavam que era como eles falavam lá, é uma alma, é algum bicho, alguma coisa assim. Então, você já imaginou à noite, todo mundo aqui já viajou de noite, todo mundo aqui já esteve na água, em algum barco à noite, né? Principalmente nessas viagens que a gente faz pra praia e volta de noite. Agora você imagina só você e poucas outras pessoas e do nada, você avistar uma pessoa andando na escuridão sobre as águas, indo na tua direção. Então, assim, quando eles viram aquilo, eles se assustaram. Então, dos 12 discípulos, Pedro foi o único que teve coragem e arriscou. Ele pediu para que Deus, ele pediu para o Senhor Jesus, Senhor, permita-me ir ter contigo. Quer dizer, ele botou o pezinho ali e começou a andar sobre as águas. Ele teve coragem, ele se arriscou, ele teve ousadia. Só que quando ele viu as ondas do mar, ele teve medo. E ele perdeu ali por alguns momentos, ele fraquejou na fé, na verdade. Ele não perdeu a fé, ele fraquejou na fé. E quando ele fraquejou, ele começou a afundar. Quando ele afundou, ele clamou para o Senhor, estendeu a mão, o Senhor Jesus segurou ele pela mão e os dois voltaram andando bonitinho sobre as águas. Então, isso fala a respeito da coragem, que a gente precisa ter coragem. E para que a gente venha ter coragem, às vezes é necessário a gente se expor a determinados riscos, mas é um tipo de risco que ele é, vamos dizer que saudável. Né? Por exemplo, você não vai pegar um copo de veneno e beber e dizer assim, eu tenho coragem de beber esse veneno aqui e beber. Não é esse tipo de coragem, não é desafio sem noção. É uma coragem como a do Pedro. Ele viu que Deus estava ali, ele viu que Jesus estava ali, podia acudi-lo, e ele se arriscou e entrou na água, porque ele viu que Jesus fez isso. Então, ele teve a confiança e começou a andar. Ele foi corajoso. Então, assim, cada pessoa ela é única na vida e reage à vida de maneira diferente. Então, todos nós temos os nossos medos dentro do nosso coração. Mas como a gente sempre vem colocando aqui, se a gente tem algo dentro do coração da gente que a gente sabe que prejudica a gente de alguma forma, lança diante de Deus. Se eu tenho medo, um medo, não sei, vários exemplos, cada um tem seu medo. Pense agora no medo que vocês têm dentro do coração de vocês, aquele medo, né? Então, assim, quando a gente guarda o medo pra gente, é capaz que a gente viva aquele medo e a gente passe a vida inteira sofrendo por conta desse medo que a gente tem. Mas quando a gente cria coragem e lança sobre Deus com confiança os nossos medos, Deus ele é fiel para ir lá e fazer o que Jesus fez com Pedro, nos resgatar daquele medo ali e nos tirar daquela situação. Então, muitas das vezes, a gente, por estar cheio desses medos, a gente acaba fazendo isso. Aí eu tenho um exemplo aqui para vocês. Eu gosto de assistir muito desenho, esses filmes assim que são animações. Tem um filme chamado Os Grunts. Não sei se vocês já assistiram, que são as pessoinhas da caverna. É bem legalzinho esse filme. Eu posso até mandar o link para vocês. E ele é um filme infantil, mas ele traz uma mensagem muito legal que tem muito a ver com essa palavra aqui, de coragem. Eles moravam nas cavernas e quando dava de noite, eles fechavam a caverna com uma pedra e eles não saíam de lá de dentro por nada nesse mundo, né? E aí ele era uma família, era o pai, a mãe, 2 filhos, né? Uma menina, um menino e uma velhinha, que era a sogra do cabeça da família, que era o cara lá das cavernas. E aí o que acontece? Começaram a acontecer terremotos e eles começaram a perder o local que eles estavam. É como se a Terra estivesse fazendo algum tipo de mudança. Aconteciam os terremotos,
os montes, né, caíam e tudo, enfim, aconteciam os desastres naturais. E eles queriam ficar lá dentro daquela caverna, até chegar um rapazinho de fora que estava vindo procurando, diz que o amanhã. Na verdade, quando ele olhava para as estrelas, ele via o pôr do sol, ele chamava de o amanhã. E ele seguia aquilo ali. E isso fez com que ele não corresse mais o perigo de estar ali. Então, veja que ele estava fora da caixinha dele, como a gente fala. Ele pensou fora da caixa. Ele saiu da comunidade dele, ele não morreu por conta daquelas situações que estavam acontecendo e ele foi em direção. Só que o pai daquela família, ele dizia assim para os filhos dele: vocês não podem sair à noite, vocês precisam ter medo da noite. O medo é bom, o medo nos protege. Só que esse outro cara, ele não tinha medo. Ele saía de noite, ele caçava de noite, ele aventurava de noite, né? E ele fazia tudo para sobreviver à noite. Ele não esperava a morte chegar na caverna dele. Ele simplesmente enfrentava as adversidades e enfrentava os perigos que estavam ao redor dele. Então é um filme infantil, mas ele é muito legal. Ele traz essa informação assim de mudança, né? Quando a mudança ela gera medo para a gente. Quando as coisas estão do jeito que a gente é acostumado na rotina, é normal, mas quando algo sai da rotina, quando algo muda na nossa vida, a gente tende a ter medo. A gente sempre tem medo de arriscar, a gente sempre tem medo de desafios, mas a gente tem que parar para pensar que a mudança nem sempre é ruim. Às vezes, mudança ela é muito boa. No início, você pode não achar legal, mas depois as coisas vão mudando. Então, assim, quando a gente passa por uma perda, gera mudança de comportamento, gera mudança na família, gera mudança da forma que a família funcionava. O exemplo da casa da tia Rita, né? Então lá tudo mudou. Tudo mudou. Então houve vários sentimentos. O primeiro sentimento que vem é aquele sentimento de impotência porque não se pode fazer nada. O segundo sentimento que vem é aquele de não acreditar no que está acontecendo, até cair a ficha e você começa a aceitar. Com relação à coragem, não deixa de ser diferente. Para você ter coragem também, você passa por vários estágios, né? Aqui tem 3 bem interessantes. O primeiro é a negação. Quando você tem medo de algo, medo de assumir, por exemplo, uma responsabilidade no trabalho, dentro da sua própria casa, ou qualquer coisa que seja, primeiro vem a negação. É te dado uma oportunidade, você tem a oportunidade de mudar alguma coisa, e aí você tem o medo de assumir aquela responsabilidade ali e não dá certo. Mas você é incapaz de assumir o medo que você tem dentro do seu coração. Então, o medo, ele inibe o seu potencial, ele neutraliza o seu raciocínio lógico. Você pode perder o equilíbrio da razão, perder o domínio daquilo que tinha normalmente e você toma atitudes erradas. Então, o medo, às vezes, ele nos paralisa. Existia um soldado japonês que ele estava na guerra por muito tempo. Quando a guerra acabou, ele não acreditou, ele ficou imóvel, ele ficou paralisado, porque ele não estava acreditando que a guerra havia acabado, ele não teve reação nenhuma. Ele não teve coragem de assumir que ele estava saindo daquela situação ali já, porque já tinha, sabe, habituado ali àquela vida de sofrimento. E tem medos que eles impulsionam a gente. Tem situações de medo que faz a gente reagir e outras paralisam a nossa vida. E a gente tem que, primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a lidar com os medos que existem dentro da gente. E o primeiro passo para você tirar esse medo de dentro de você é sair da fase de negação, porque tudo é fase. Primeiro, você está naquela situação, você não aceita. Segundo, você nega. Depois, você vê que pode ser, pode não ser. E por último, você está na fase da aceitação. Então, para você ter coragem, a primeira coisa que você tem que parar de fazer é de negar que você tem medos. Então, para que a gente venha ser corajosos, como diz a Bíblia, como eu já falei para vocês, nenhum medroso acovardado entrará no reino de Deus. A gente precisa ser ousado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir a Deus parar de negar que temos medo e colocar diante de Deus que nós somos medrosos. Senhor, eu tenho medo de dormir sozinha aqui. Um exemplo, você tem que colocar diante de Deus. Senhor, olha, eu tenho medo. Eu não tenho medo de dormir só, não tenho medo. Mas tem gente que tem medo. Antes eu era medrosa. Acho que eu já até falei aqui uma vez, que até para ir na cozinha beber água eu chamava a Noelle, porque eu morria de medo.
E hoje eu já não tenho mais esses medos, né? Então, assim, primeiro a gente tem que parar de negar que a gente tem medo. Se você tem medo de algo que te paralisa e que te impede de ir para frente, de crescer, de avançar na vida, independente da área da sua vida, jogue diante de Deus, converse com Deus e fale para Ele dos seus medos. Pare de negar para você mesmo que você tem medo. E aí Deus vai começar a agir na sua vida. A segunda coisa é você ficar muito pensativo, né? Muitas das vezes, porque não conseguimos aceitar os nossos limites, a gente fica justificando os nossos atos de forma enganosa. Por exemplo, vamos lá. Vou colocar esse exemplo aqui, né? Eu não tenho medo de dormir só, não tenho medo de morar só. Só que tem gente que tem. Mas se eu dissesse, mas se isso fosse mentira, como é que eu ia estar vivendo? Então eu ia estar sempre arrumando desculpa para dizer assim: Ô, Júnior, vem dormir aqui. Daí, meu irmão, traz a neném aqui. Ou então, sabe, isso é tentar se enganar. Vem, fulano, vem dormir aqui. Júnior, eu vou dormir aí na tua casa. Quer dizer, essa é uma forma que eu tenho de pensar. Eu não quero assumir que eu sou medrosa, eu vou arranjar uma forma de me sair dessa situação. E aí você arranja essa desculpa. Então você fica pensando em uma estratégia para justificar seu medo. Então use a estratégia e seu raciocínio lógico para você enfrentar o seu medo com responsabilidade, para você sair desse medo e criar coragem, né? Enfrentar os desafios. E outra coisa que uma pessoa que não tem muita coragem faz, às vezes, um exemplo muito claro é trabalho de escola. Quem vai apresentar lá na frente? Sempre alguém fica se escondendo atrás dos outros, né? Vai, fulano, vai tu fala melhor. Ou seja, às vezes a pessoa joga para um falar porque ele diz assim, não, tu fala melhor. Ele quer justificar que a outra pessoa fala melhor para ele se esconder de trás dos colegas e segurar aquela cartolina e ficava lá segurando. Sempre teve esse que segurou a cartolina e não apresentava, né? Então, essa pessoa, dificilmente, ela vai se sobressair na vida. Por quê? Porque ela não tinha coragem de enfrentar o medo dela. E aquele faladorzinho ali que ia lá e falava, geralmente esse vai mais longe, porque ele enfrentou os medos dele. Então, são exemplos, assim, do nosso dia a dia. Então, que a gente não jogue no outro algo que a gente tem medo. É que nem quando a gente diz assim, o bom julgador julga por si mesmo. Por quê? Porque às vezes você conhece a pessoa que está fazendo determinada coisa, você diz assim, eu já sei o que essa pessoa vai fazer. Por quê? Porque você também faz a mesma coisa, ou porque você já fez e não faz mais, mas você tem uma noção daquilo ali. Então você tende a jogar nos outros aquilo que é seu e você tende a culpar as pessoas pelos seus medos. Quando você não consegue encarar a sua realidade, né, aceitar os seus vamos dizer assim, aonde você é fraco, você não consegue aceitar, não consegue nem compartilhar isso com Deus, vai chegar um momento que você vai culpar Deus por tudo na sua vida. Porque é assim, não, que Deus, ele é culpado. Deus, ele é culpado. Lembrando que Deus, ele não é culpado de absolutamente nada. Onde nós estamos hoje, se nós estamos, é pela misericórdia de Deus. E toda a nossa vida é pautada nas decisões que a gente toma da nossa vida. Então, se algo de errado acontece ou algo de ruim acontece, geralmente é pelas nossas escolhas, né, nossas atitudes, e nunca porque Deus é vingativo ou isso e aquilo outro. Então, às vezes as pessoas têm tanto medo que diz assim, eu tive medo, mas Deus não me ajudou. Em algum momento, quando você teve medo de encarar alguma coisa, você colocou diante de Deus para que ele tomasse as rédeas dessa situação e fizesse algo por você? Então, assim, antes da gente culpar a Deus, vamos primeiro ver se nós entregamos primeiro na mão dele aquilo que a gente pretendia fazer e o medo nos paralisou, antes da gente abrir a boca e dizer, mas eu tô nessa situação aqui porque Deus não gosta de mim, porque Deus esqueceu de mim. Se você tem ousadia de falar o nome de Deus, possivelmente ele não esqueceu de você, até porque se você chamou o nome dele, os ouvidos dele já se inclinaram para ti e para mim. O que a gente está falando aqui, Deus já está olhando, Deus já está sondando os nossos corações, Deus já está esquadrinhando os nossos pensamentos e Ele já tem algo para nós em algum momento,
né? Então, assim, que a gente possa lançar sobre ele os nossos medos, para que a gente venha ter coragem na nossa vida de fazer, de arriscar com responsabilidade, para que lá na frente a gente venha olhar para trás e dizer assim, rapaz, se eu não tivesse metido a cara naquilo ali, eu não teria... Sabe aquela história lá, eu vou na cara e na coragem? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Então, pegue todos os medos que você tem e você imagina assim, se fosse algo que você fizesse com muita facilidade. Sabe, quando você está colocando, vamos lá, colocar um negócio, um comércio, sei lá. Ah, como você fez isso? Ah, foi na cara e na coragem. Então, assim, que a gente pega esse medo e diga assim, não, eu tenho medo disso aqui. Vou na cara e na coragem, eu vou enfrentar isso aqui e vou fazer isso. Então, eu acho que Deus, ele quer muito, ele quer mais da gente com relação a isso. Deus, ele pede atitude da nossa parte. Deus quer que a gente seja corajoso. Deus quer que a gente tome uma atitude. Sabe aquela pessoa que vive murmurando, que vive falando, tipo assim, não, porque não, isso aí dá certo para ti. Para mim, isso não dá certo. Não, porque isso, porque vira, porque mexe, porque torna. Se a gente tiver coragem dentro da gente, às vezes aquela pessoa ela só precisa de uma palavra de Deus. Porque vai ver, ela nem conhece Deus como a gente está conhecendo, está tendo a oportunidade de conhecer. E, gente, uma pessoa sem Deus, ela tem que ser uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não consegue nada na vida dela. Então, quando a gente começa a colocar Deus, Deus começa a trabalhar dentro do nosso coração, ele começa a tirar medo e, obviamente, o inimigo vai se levantar e vai te confrontar, seja na tua vida financeira, na tua vida pessoal, seja na tua saúde, mas ele vai se levantar. Ele vai se levantar. E quando ele se levanta, é só para cair, porque no outro dia, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui tem confrontado o mundo espiritual, mas Deus ele tem guerreado por nós. E o que a gente está fazendo aqui é tendo coragem de falar do nome dele. E para escutar a palavra de Deus também, a gente precisa ter coragem para escutar. A gente precisa vencer o nosso medo de escutar a palavra de Deus. Porque tem gente, acreditem vocês, que tem medo de escutar a palavra de Deus e medo de que aquela palavra Deus possa estar falando com aquela pessoa. Porque às vezes a gente vai, quando a gente vai assim para uma assim, eu tiro assim exemplo de culto, porque eu vou para culto, mas parece que tem dia, tem domingo que o culto parece que é todo só para mim, mas não é só para mim. Ali Deus fala comigo, mas tem um monte de outras pessoas que parece que estão com o mesmo sentimento. Nossa, essa palavra foi só para mim. Tem um culto aqui no YouTube que eu sempre assisto eles, porque eles são bem humildes, assim, e o cara é muito usado por Deus. E Deus falou através deles várias vezes na minha vida. Até antes de eu fazer a cirurgia, essa última da coluna, eu fiquei com muito medo. Tinha dia assim que eu chorava de medo, porque sabe assim, eu ficava tão preocupada, com medo logicamente, é uma cirurgia delicada, eu fui entubada para fazer essa cirurgia, e eu tinha medo de não acordar. E aí, nessas vezes que eu assisti esse culto, esse senhorzinho, ele falava assim, ei, você que está assistindo de casa, olha, Deus manda te dizer que ele vai estar contigo nesse dia. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Eu tenho alguns vídeos gravados de quando eu assisti, eu acho que eu até mostrei pro Joaquim. E minha cirurgia foi adiada umas 3 vezes. E aí eu digo, meu Deus, será que Deus está me dando mais um tempo para eu viver? Eu vou morrer nessa cirurgia? Porque não é possível. E aí, quando deu assim, uma semana antes de fazer a cirurgia, eu estava assistindo de novo e o cara falou assim, você lá na frente vai entender por que a sua cirurgia foi adiada. Aí nesse dia eu fiquei mais assim, eu digo, meu Deus do céu. Então assim, eu vejo a preocupação e realmente minha cirurgia foi adiada. Se eu tivesse feito no hospital que de primeiro era para eu fazer lá, com certeza eu teria sofrido uma outra contaminação, porque lá na ala que eu ia fazer foi fechada porque algumas pessoas tinham morrido por contaminação. Então olha o cuidado de Deus. E também para dar o tempo das minhas costas desinflamarem, porque estava muito inflamada. Então, assim, a gente no momento a gente não consegue entender. Mas quando a gente cria coragem, começa a colocar diante de Deus, Deus começa a mostrar pra gente, porque a gente fica com medo. Eu tive muito medo dessa cirurgia porque ela é muito delicada, ela mexe com a imunidade da gente. Então foram dias assim de muito, muito medo mesmo. Dias de eu chorar mesmo de medo, mas Deus o tempo todo me falava em sonho, mostrava as coisas para mim.
Então, assim, foi me fortalecendo, mas para que ele viesse a fazer isso, eu tive que ter coragem de dizer para Deus: Senhor, eu estou com medo de morrer nessa cirurgia. Então, assim, não é fácil da gente chegar e abrir a boca e dizer isso. A gente não fala isso com facilidade. É necessário a gente assumir os nossos medos para que Deus venha trabalhar. E nesse dia, quando eu estava aqui orando, que eu disse para Deus: Senhor, eu estou com medo, eu vou morrer nessa cirurgia. Falei assim para Deus. Nessa hora de noite, eu fechei meus olhos, Deus me mostrava uma sala de cirurgia totalmente diferente daquelas que eu já estava acostumada, até porque 3 anos e meio indo para a sala de cirurgia e voltando, eu já entrei praticamente em todas as salas daquele hospital lá, o primeiro. E Deus me mostrava várias pessoas de branco ao meu redor e um homem de azul enorme. E aí passava algo ao redor daquela sala ali, como se fosse algo brilhando. E aí depois eu entendi que era Deus protegendo, eram anjos de Deus, e o Senhor Jesus lá no meio, aquele homem grande, eu tenho certeza que era ele. Naquela visão rápida de abrir e fechar de olhos que eu tive. E o mais interessante foi que quando eu cheguei no hospital que eu fui fazer a cirurgia, que eu nunca tinha feito cirurgia lá nesse outro hospital, a sala que eu entrei era exatamente a sala que eu tinha visto do mesmo jeito lá, aquela bancada que tinha lá, e a quantidade de pessoas, aí veio um grupo assim atrás, como se fosse, acho que era grupo de estudante. Então, depois, lógico, eu não lembro mais de nada, porque eles me entubaram logo, mas assim, olha o cuidado de Deus. E antes disso, eu tive. Aí isso me acalmava. Quando eu queria entrar em desespero, porque o inimigo ele é inimigo da gente 24 horas. Às vezes eu ficava assim, vinha aqueles pensamentos: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. É algo mesmo pesado. E aí eu começava a orar e lembrava dessa visão e passava aquilo ali. E tem uma pastora muito amiga da minha líder, e eu falei com ela por telefone, eu nunca vi essa mulher. Ela disse assim para mim: por que você está com medo? Deus não já prometeu que estaria contigo nessa cirurgia? Ele que te fez, é ele que vai te tocar nessa cirurgia. O médico só vai estar sendo usado o médico porque ele quer que você passe por isso. Lá na frente você vai entender, mas a mão que vai te tocar é a mão de Deus. Ele que te fez e você não terá nenhuma infecção dessa vez. Eu fiquei que minhas pernas tremiam. Eu sentei chorando muito mesmo nesse dia, porque eu nunca tinha imaginado isso. E uma outra coisa que essa mulher falou foi que sempre que eu descobri o poder do sangue de Jesus, eu dizia assim: Senhor, eu quero uma gota, só uma gota do teu sangue no meu sangue, para que eu venha sarar e que eu não venha contaminar dessa vez. E essa mulher, nessa oração, no final, ela disse assim: Deus, ela disse assim, orou, e depois ela falou: Senhor, pinga aquela uma gota de sangue no sangue dela, no corpo dela, na cabeça dela. Eu fiquei mais ainda, sabe, assim, emocionada, porque como é que essa mulher sabia disso? É Deus. Mas isso só aconteceu porque eu abri a boca e disse: Senhor, eu estou com medo de morrer. Tu disse que tinha promessa na minha vida. Será que eu vou morrer nessa cirurgia? Porque eu não conseguia pensar em outra coisa, entendeu? Então, assim, olha como Deus... E até porque ela estava sendo adiada muitas vezes. Então, eu entendi assim, de meu Deus, não é possível. Está sendo adiado 6 meses de espera. Marca, desmarca, marca e desmarca. Então, tudo aquilo ali gerou uma ansiedade. Mas o cuidado de Deus ainda foi maior do que eu poderia imaginar. Então, o que eu quero deixar para vocês com esse testemunho, com essa palavra, é que a gente venha assumir os nossos medos diante de Deus. Eu não falo isso para você chegar para alguém e dizer assim: olha, eu tenho medo disso e disso. Não. Fale para Deus. No seu momento de oração, converse com o Senhor e diga: Senhor, eu tenho medo disso, tenho medo disso, tenho medo disso. E quando você abrir a boca, Deus vai ouvir a tua oração e ele vai começar a tratar esse teu medo, porque foi assim que ele fez comigo. E eu sempre fui muito medrosa, mas Deus tem tratado muitas coisas na minha vida e eu dou glória a Deus por isso, por essa oportunidade que Deus me deu de mudar, de todo dia mudar um pouco mais a minha vida, né? Isso é uma questão a gente não muda da noite pro dia. Então, Deus trabalha todos os dias na nossa vida. Então é isso, gente. Eu falei muito hoje, tem 3 minutos só faltando. Eu vou ligar os áudios de vocês, a gente vai fazer a oração. E eu queria que vocês refletissem mesmo e entregassem os medos que vocês têm no coração de vocês para Deus, que ele vai começar a trabalhar e vai fazer algo diferente na vida, porque Deus é educado. Para ele fazer alguma coisa, a gente tem que dar permissão para ele fazer. Porque senão ele não vai fazer, porque Deus ele deu o livre arbítrio para a gente, certo?
Aí só Amém. o Glória áudio a da Deus. mamãe que não funcionou, porque a mamãe dormiu. Mas assim, vamos deixar ela dormindo, que aí a tia Clara tá dormindo. E aí a gente vai mostrar pra Trancinha, eu quero. ela dormindo. A Chiquinha da Meu novela. Deus, a tia Vera do dormiu. Tá dormindo mesmo, a Vera. Ela dorme, então, gente, a mamãe dorme toda vez. Hoje ela acabou Meu de dormir. pai. Vera, levanta, tá dormindo demais. Não, vamos deixar aí. Quando ela se espantar, a gente vai fazer logo a oração de encerramento. Quando ela se espantar, o telefone dela vai estar desligado. Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendito seus olhos entrar Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor E e nada me Nada me faltará. faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra nós. Agindo Deus, quem Quem impedirá? impedirá?